que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que levam à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida, apenas uns poucos encontram esse caminho. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes direi, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, nós já temos a informação de que os perdidos são como a areia, né? É uma coisa incontável. E aqui Jesus, dando o ensinamento, diz que só uns poucos, apenas uns poucos encontram o caminho da vida, da salvação, porque é um caminho estreito, apertado, e aqui diz a porta, é difícil. Estreita é a porta, é difícil o caminho que conduz à vida. Ou seja, a salvação, a vida aqui é salvação, a salvação é algo difícil nessa visão que Jesus está colocando. E eu já falei aqui, é mais fácil alcançar a salvação do que alcançar um ministério. Na verdade, a pessoa primeiro precisa alcançar a salvação. Ministério é somente para os salvos, obviamente. Então, ou seja, o ministério é um estágio além da salvação. Amém? O que primeiro você recebe? Um ministério ou a salvação? Não é a salvação? Só depois você alcança um ministério, não é isso? Então o ministério é um estágio acima da salvação. Só o salvo recebe, mas é uma caminhada dentro da salvação que faz esse salvo receber um ministério. Então eu já disse aqui com todas as letras, e é inquestionável isso que eu digo. É mais fácil alcançar a salvação do que alcançar um ministério. O ministério é um desenvolvimento do conceito de salvação. É algo que está acima do simples conceito de ser salvo. Então, Jesus está dizendo que essa porta da salvação, ela já é estreita, ela já é um caminho apertado, é algo difícil, e a expressão, como em todas as Bíblias, né? Poucos são os que passam, poucos são os que encontram esse caminho. Ou seja, irmão, o que está querendo dizer para nós? É uma luta, é uma guerra, porque mesmo quando você encontra a porta, diz que estreita é a porta, é difícil o caminho, ou seja, tem uma porta, aqui está a porta da salvação, essa porta é estreita, significa que não dá para passar com muita facilidade, não é assim? Já para adentrar a porta da salvação, você já tem uma dificuldade. Depois que você passa na porta, você tem um caminho. Repara o texto, olha aqui, ó.
estreita é a porta, e difícil o caminho que conduz à vida. Amém? É como você entrar pelaquela porta ali. Essa não é muito estreita. Você entra pelaquela porta. Você já chegou ao púlpito? Não. Você passa na porta e você tem um caminho a percorrer até chegar ao púlpito. Vamos dizer, ali está a porta da salvação. Aqui está a salvação. Entre a porta e a salvação existe um caminho. Este caminho é cheio de obstáculos. É tudo complicado, é tudo difícil. Não é fácil ser salvo. É uma luta, irmão, é uma guerra. Muitos não conseguem nem passar nessa porta que é super estreita e apertada. Não conseguem nem vislumbrar os conceitos do caminho. Outros ainda passam nessa porta que é estreita, vislumbram, né, do limiar da porta os conceitos do caminho, não conseguem trilhar, dar nenhum passo. Outros ainda dão 1, 2, 5, 10, 100 passos, mas não chegam até o fim. Alguns morrem já, mesmo dentro da porta da salvação, alguns morrem, sim ou não? Quantos você já ouviu dizer, vou até a morte com Jesus? Eu já ouvi muitos. Não só nos tempos atuais, muitos. Eu conheci um rapaz que tocava sax na igreja e ele tinha uma firmeza no evangelho, um conhecimento. E era, sabe aquele tipo de pessoa que você olha e diz, é uma bênção? E era mesmo uma bênção. Se via a unção fluir, aquelas pessoas que estavam dispostas a renunciar, e deu exemplo disso, renunciou, e hoje é um perdido. É impressionante, ou seja, são pessoas que já morrem dentro da porta da salvação, trilhando o caminho em direção à vida, mas não chegam até o fim. É como você entrar pelaquela porta dali e vir caminhando, mas aí você escorrega ali no meio da estrada. Você não chega até aqui. Esta é a simbologia para a gente raciocinar assim mais claramente. Então, se a porta já é difícil, já é estreita, e o caminho vai ser de lutas e de provas, você vê que chegar até Jesus, no conceito da salvação, quando ele carimba a sua salvação, acabou, agora você é meu definitivamente, acabou a história. Até você receber esse carimbo, é uma estrada complicada. Por exemplo, eu ainda não recebi esse carimbo. Eu sou salvo? Tá, eu creio que eu sou salvo, né? Não quero que ninguém creia por mim, não. Eu creio que sou salvo. Se eu morrer hoje, eu acredito na minha salvação. Mas amanhã é um novo dia de prova nesse deserto que a igreja trilha. Amém, meu irmão? Amanhã eu tenho que estar tão convicto, tão forte, continuar renunciando tudo que eu renunciei até hoje em 32 anos de evangelho. Se amanhã um dos pratos que me foi oferecido pelo diabo e pelos homens, se um desses pratos voltar no meu caminho e eu não continuar firme e determinado e acabar aceitando um deles, lá se foi a minha salvação. Dizia um pastor, salvação é um negócio que você conquista nessa esquina e perde na outra. Dizia, não sei se o mesmo pastor, salvação é matar um leão por dia. Bom, pelo menos aqui não tem leão, né, irmão? Então tu vai em frente. Tem que matar só uns gatinhos, né? O leão é o diabo, meu irmão. Você tem que vencer o diabo todos os dias. O dia que tu perder, tu perdeu. Tu estás numa guerra. E nessa guerra você tem que sair todos os dias vencedor. Não importa se você vai viver 40, 50 anos a serviço do evangelho. Tem que ser 40, 50 anos em que todos os dias você peleja essa guerra espiritual e sai vencedor. Você não pode perder nem um dia.
E Jesus já te capacitou para vencer todos os dias. E nos chama de mais que vencedores. Aumenta um pouquinho, Afonso. Mais que vencedores por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Então, você precisa ter consciência dessa dificuldade, já para passar na porta. O que é o estreito da porta? Jesus não está falando de um negócio que vem dois e não consegue passar ao mesmo tempo. Não, isso a gente gera esse conceito pelas dificuldades, pelo ser estreito, pelo conceito do idioma. Tudo bem, mas não é isso. Não é isso. Pela porta da salvação pode passar 1 milhão de uma vez só. Amém? Pode passar 1 milhão, porque o ser estreito são os conceitos que você precisa filtrar para passar na porta, e não o conceito de tamanho, espessura, altura. Não é esse o conceito do mundo espiritual. Não, a porta da salvação ela tem 70 por 2,10 de altura. Não é nada disso. Não tem 70, não tem 35 por 50. Tu tem que se espremer para passar. Não é isso. Tu tem que renunciar. O se espremer nessa porta são as tuas renúncias, são as bagagens de ti mesmo que tu deixas para trás, as coisas que o diabo semeou, que você consegue dizer, não quero mais isso, deixa para trás, os teus conceitos, os teus privilégios. Essas são as bagagens que tu deixa para trás, aquilo que te afina para passar nessa porta da salvação. Porta essa que não existe. Jesus apenas está usando um conceito. Você não vai ser salvo por passar por uma porta. Essa não é a realidade, mas é para exemplificar. E depois que com tanta dificuldade você passa na porta, Jesus ainda diz que o caminho que conduz à vida, estreita é a porta e difícil. Difícil o caminho que conduz à vida. O que é algo difícil para você? Subir uma escada de 300 degraus é difícil? Você olha e diz assim, não, eu vou subir. Nem que seja devagarzinho, mas eu vou subir. Isso não é tão difícil. O que é difícil? Carregar 50 quilos? Você diz assim, não, eu posso não levantar ele, posso demorar um dia para levar esses 50 quilos daqui lá, mas eu levo. Não é tão difícil, tu arrasta 50 quilos. Amém, irmão? O que é difícil para você? Escalar essa montanha, que eu vou jogar uma corda lá em cima e vou subindo aqui com esse equipamento devagarzinho, eu vou chegar lá em cima. Não é tão difícil. Agora olha para uma montanha e diz assim, a dedos nus, eu vou ter que subir essa montanha com os braços nus, grudando nas fendas, e na maior dificuldade tu olha assim e diz assim, eu acho que até dá para subir essa montanha, mas se eu cair, é uma vez só. Isso é a salvação. Isso é o caminho da salvação. Muitas vezes, se você cair, é uma vez só, se esborracha. E é difícil. Escalar uma montanha é uma boa representação para o caminho da salvação. Quem aí quer escalar uma montanha? Tem uns que olham para a montanha e dizem o quê? Não, eu não vou nem tentar. Não é assim que acontece com muitas pessoas que conhecem o Evangelho? Não, eu não quero esse negócio não. Ser crente é muito difícil. Quem já ouviu essa frase? Opa! Você vê, irmão, que em 32 anos eu já ouvi muita coisa, né? Muita coisa mesmo. É impressionante. Então, a porta é estreita, o caminho é apertado e poucos são os que passam por ela. Irmão, você tem que se obstinar ao extremo, mais do que Faraó se obstinou, muito mais. Faraó se obstinou para a perdição, você tem que se obstinar muito mais do que ele para a salvação. Se você não determinar que vai sentir todas as dores, que vai renunciar todos os prazeres, tu não passa na porta e tu não trilha o caminho. Você tem que dizer assim, não interessa quantas lágrimas eu vá chorar, que eu chore até elas acabarem, mas eu vou nesse caminho de verdade, caminho de santidade. Você tem que rejeitar os pratos que o mundo dá. O que é o prato?
Depende, para o conceito de cada um. Às vezes, para um jovem de 25, 26, 30 anos, os pratos é uma linda mulher, uma linda jovem, que ele sabe que não pode tocar, mas ali está tão fácil, está se oferecendo para ele. É um prato que ele vai manchar o mundo espiritual dele, vai arrasar, vai destruir a vida dele. Às vezes não destrói totalmente, mas deixa uma mancha tão terrível que Deus reduz os projetos na vida da pessoa. Deus reduz. E quem quer escutar isso? Quem é tão sincero e tão verdadeiro que quer escutar Jesus chegar e dizer assim, tu pisou na bola, eu tive que reduzir os projetos na tua vida. Mas esse já foi o projeto de Deus na vida de alguns aqui. Teve gente aqui dentro que não aguentou isso. Chegou para mim, pastor, isso. Eu falei, pois é, irmão, mas nem tudo está perdido. Saulo pisou na bola e perdeu o projeto inicial. Amém, irmão? Mas Deus traçou projetos secundários. E não foi só Saulo. Teve várias pessoas, tanto dentro da Bíblia como eu conheci fora da Bíblia. Pessoas que se redimiram, se arrependeram, que perderam o projeto inicial. Mas Deus lhes deu um projeto secundário que foi muito glorioso, foi tão glorioso que foi até maior do que projetos primários na vida de outros, porque Deus é que sabe que vai tratar com cada um. Então, algumas pessoas receberam essa palavra aqui, minha, sentada aqui, que vieram conversar comigo, fora de dia de culto. Eu disse, irmão, vai em frente, mas a pessoa não teve mais ânimo. Não, Deus falou comigo, Deus me deu esse sonho assim, e falou isso. Eu entendi isso, eu falei, caramba, verdadeiramente Deus deu o sonho, abriu o entendimento, Deus falou com a pessoa. Mas agora Deus estava falando através de mim, eu também vi que Deus estava falando através de mim. Irmão, tu perdeu mesmo o ministério principal, mas ainda há um trabalho glorioso a ser realizado. Se enquadra. Jesus disse que tu perdeu o ministério, mas ele não disse que te rejeitou. Ele não disse que não quer mais olhar para a tua cara. Ele disse que tu perdeu um ministério. Ele não disse que você perdeu todos os ministérios. Mas tem pessoas que, mesmo recebendo uma palavra dessa de tamanha misericórdia e graça de Deus, não conseguem mais viver. Sabe-se lá os motivos, só Deus pode saber. Aí, enfim, diz que o caminho é difícil, diz que a porta é difícil, o caminho é apertado, enfim, essas dificuldades todas, você precisa ter então consciência de que ser um espírita é algo muito fácil. É fácil, às vezes até os espíritos repreendem, né, os seus escravos lá. Você já viu isso? Já vi no terreiro, demônio bater no cara, bater mesmo, às vezes na mão e dá tapa na cara, e às vezes com um negócio lá que tinha lá, tipo chicote, batia na pessoa. Tu tem que me obedecer quando eu falar contigo. Imagina o capeta batendo, cobrando das pessoas, né? As repreensões, tinha um nome lá que eles davam, enfim. Então você tem que estar com consciência de que esse caminho é apertado, e você tem que se obstinar a seguir as ordens, a direção que Deus vai dar para a tua vida. Se você não se obstinar, meu irmão, se você não entender essas dificuldades que vão aparecer e que você precisa vencê-las, você não vai adiante. Em todos os conceitos religiosos existem regras. Em todos os conceitos religiosos, ainda que sejam conceitos satânicos. Na maçonaria não tem um monte de regras? Tem um monte de regras na maçonaria, que dizem até que não são religião, que não serve Deus nenhum. Na maçonaria, que o diabo já encampou e já se tornou dono daquilo. Para tudo que é lugar onde junta pessoas, lá você vai encontrar regras. Se você não se obstinar a cumprir as leis e as regras de Deus, irmão, você não será encontrado brevemente nem dentro da igreja, muito menos quando a porta se fechar, você vai estar dentro dessa porta.
tem que haver em ti uma obstinação em renunciar. Você tem que ter consciência das leis, do decreto, do mandado de Jesus, como ele falou, que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Você tem que ter consciência disso e sofrer as dores, pagar o preço, ficar sem os prazeres da vida que esta palavra te proíbe de tê-los. Você tem que ser uma pessoa completamente, anota a palavra, obstinada. Vai para o dicionário depois ver o que é um ser humano obstinado. É aquele que não se deixa convencer por nada. Se obstine na palavra e não aceita que nada te convença do contrário. Aqui dizendo, aí ele continua dizendo, tem um subtítulo aí, pelo fruto se conhece a árvore. Você sabe que esses subtítulos são muito importantes para nós identificarmos os textos, mas eles não fazem parte dos originais. Então Jesus continua dizendo, né? Apenas uns poucos encontram esse caminho, e ele continua o texto: acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Jesus fala que a porta é estreita, o caminho é difícil, e ele vem e dá um alerta: cuidado com os falsos profetas. Eles são lobos devoradores, são ervas daninhas, ou seja, cuidado com os que vão aparecer diante de vocês apontando o caminho. Não é isso que faz um profeta? A palavra profeta, ela é muito generalizada. A palavra profeta, nos tempos mais antigos, não era só como Isaías, Jeremias. Não, profeta, por exemplo, Elias era um profeta, mas ao mesmo tempo Elias podia ser considerado um pastor. Elias conduzia, Elias era um dos líderes honrados das escolas dos profetas. Elias deu aula em escola de profetas. Depois vem Eliseu. Uma série de situações aconteceram, segundo os historiadores, em que a palavra profeta, ela não é só o conceito que nós temos hoje. Hoje a gente difere assim, pastor, profeta e outras coisas mais. Naquele tempo, chamar alguém de profeta, tu podia estar chamando ele de tudo: de bispo, de presbítero, de apóstolo, que o significado é enviado. Uma série de coisas englobava a palavra profeta. Então Jesus está, cuidado aí com esses líderes profetas. Eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Ou seja, Jesus está dizendo: cuidado, eles vão acabar conduzindo vocês para a porta larga e para o caminho espaçoso. Jesus fala da porta e logo em seguida, no mesmo texto, cita os falsos profetas. E Jesus alerta: cuidado, vocês têm que vigiar, você tem que discernir. Olha, aí Jesus dá uma dica no verso 16: pelos seus frutos vocês os conhecereis. Mas agora, irmão, eis o mistério. Como conhecer alguém pelos frutos? Só se você souber exatamente que árvore é aquela e que fruto tem que ser dado naquela árvore. Qual o fruto que deu Jesus? Para você achar que alguém é discípulo de Jesus, os frutos desse alguém têm que ser igual aos frutos de Jesus. Amém? Jesus veio ao mundo gerar discípulos de si. Então Jesus é uma grande árvore e ele gerou várias árvores. Todos temos que produzir os mesmos frutos que Jesus. Amém? Você conhece os frutos de Jesus? Se eu mandasse talvez algumas pessoas dizerem aqui quais os frutos de Jesus, logo na cabeça da pessoa vem o quê? Amor. Amor é fruto de Jesus? Vamos dizer que seja, mas é só isso. Você pega um católico, você ama a sua família? Ele vai dizer o quê? Amo. O que você faz pela sua família? Faço tudo. Já conheci pessoas, a minha vida é trabalhar pela minha família, fazer tudo pelos meus filhos. É amor? É amor.
E o camarada conhecia o que de Jesus? Nada. Então o amor é um fruto que pode não necessariamente estar vindo de Deus. Você é patriota? Você ama a sua nação? Muitos consideram que têm amor pela pátria, que amam a nação. Eu não sou patriota, eu não amo a nação. Eu quero mais que o Brasil se exploda, porque o conceito de nação, para mim, o que se vê hoje na sociedade é um conceito político. Eu não tenho nenhum apreço pelo Brasil, como não tenho nenhum apreço pela África, eu não tenho nenhum apreço pelo Japão, nem pela Inglaterra, eu não tenho nenhum apreço por nação nenhuma. Eu quero que as nações se explodam, que vão todas para o inferno. O meu conceito não é de nação, o meu conceito é de pessoa. Vale tanto para mim um brasileiro quanto um africano. Se eu tivesse um japonês, um brasileiro, um africano, um italiano, ambos com fome, e eu com condições de matar a fome desses, eu não escolheria o brasileiro para matar-lhe a fome. Eu pegaria o que eu tenho e repartiria igualmente, porque todos eles têm o mesmo valor perante Deus. Isso não é conceito de nação, isso é conceito de humanidade. Agora, muitos diriam, não, se eu vou fazer pelo meu conterrâneo, pelo cara que tem o mesmo sangue que eu. Se eu tivesse que fazer alguma coisa por alguém que tenha o mesmo sangue que eu não faria nada por ninguém. Que até isso, esse mistério Jesus tem dentro de nós. O nosso sangue já foi trocado pela remissão do sangue de Jesus. O conceito que hoje ferve dentro de nós não é mais aquele conceito de um homem que tinha um sangue com um DNA, que nasceu do pai e da mãe. Isso já era, meu irmão. Quando alguém olha para dentro de nós hoje no mundo espiritual, vê tudo, menos aquele sangue que nós herdamos do pai e da mãe. Então, Jesus é aquela grande árvore que produziu uma série de cópias de si mesmo. Mas você conhece mesmo os frutos que as árvores devem dar? Você acha que um homem que chega, vê um povo chegando na sua direção, raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da condenação do inferno? Tomem vergonha na cara, produz fruto digno de arrependimento. Isto é um fruto? Essas palavras são frutos de uma grande árvore chamada Deus? Quando você abre Mateus 23, Jesus transtornado, anote a palavra aí, Jesus transtornado, repito, Jesus transtornado, raça de víboras, filhos do diabo, escribas e fariseus hipócritas, quem vos induziu a esse conceito? Que história é essa de altar e oferta? E a oferta é mais santa que o altar. Hipócritas, o que é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? A vossa casa ficará deserta. Você olharia para Cristo e diria, esses são os frutos de um grande homem de Deus? Não. O conceito falso de amor que nós temos neutralizou isso durante milênios. Escuta aí. A igreja que ficou para trás caiu porque julgou que Deus é amor. A igreja que ficou para trás caiu porque julgou que Deus é amor. E os lobos vieram mansinho, com capa de ovelha, cheio de amor, cheio de carinho, beijinho, abraço, indo para a porta do templo, final de culto, apertar mão em mão, visitando de casa em casa, e destruiu toda a cristandade até Deus levantar a mim. Comigo não tem beijo e abraço, não tem palavra mansa, tem a verdade. E o conceito que me norteia não é o amor, é a justiça. Jesus está dizendo aqui, acautelai-vos os falsos profetas. Aí depois ele diz, cuidado com os frutos deles.
qual o fruto que você quer? Uma pessoa que está debilitada, uma pessoa que está precisando, ela quer qual é o fruto? É o carinho, é o cuidado. Irmão, o que tu está precisando? Está aqui, toma aqui, tal. É esse o fruto que a maioria dos seres humanos querem. E é esse o fruto que mais o diabo tem para dar. Quem tu está precisando? Arrei ali um trabalho para mim que eu vou te dar o que tu quer. Tu está precisando? Então me dá um trabalhinho que eu vou fazer. Não é assim? O diabo está sempre pronto a dar tudo o que estão pedindo para ele lá dentro dos terreiros, na magia negra, naquela pouca vergonha, naquela palhaçada toda. Está sempre pronto a dar. Arrei um trabalhinho, põe um alguidar na esquina, joga uma farofa pro cachorro, faz qualquer coisa para daqui a uma semana no lixeiro passa lá e varrer, faz qualquer coisa assim. E o diabo está sempre se prontificando a dar o que as pessoas querem. Esse é o fruto que todo ser humano quer, ser sempre atendido nas suas necessidades. Vem Jesus e diz assim: o que tu queres de mim? Senhor, eu quero entrar na terra prometida. Quer entrar na terra prometida? Eu te dou a terra prometida. Senhor, eu sabia que o Senhor ia me dar essa terra prometida. 40 anos de deserto, vai. Esse não é Deus, não. Que isso? Deus te ama? Por que Ele te tortura então? Deus te ama? Por que Ele te faz passar nas dificuldades? Vou repetir, você não entendeu, eu vou repetir claramente. Deus te ama porque Ele te tortura então. Está pensando que são as dificuldades da vida que te tortura? Te enxerga, meu irmão, tu estás debaixo das asas do Altíssimo. Praga alguma chegará à tua tenda, mal algum te sobrevirá. As espadas que te espetam, os espinhos que te atravancam, os males que te assolam, é projetado pela mão do Todo-Poderoso. Isso é fruto de Deus, porque no céu não vai entrar ninguém dançando oba-oba. Para chegar lá em cima tem que chegar que nem Paulo e trazer no seu corpo as marcas de Jesus Cristo. Quais são as marcas de Jesus Cristo? A marca da coroa de espinho, a marca dos cravos, a marca das chicotadas, a marca da rejeição. Veio para os seus, e os seus não receberam. A marca da rejeição, os traumas, as pancadas. Essas são as marcas que nós temos que ter. Mas Jesus vai e alerta: olha, a árvore boa, no 18, não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir frutos bons. Mas você sabe o que é um fruto bom? Você sabe o que é um fruto ruim? O que é um fruto bom? Pastor, fazer o bem às pessoas é um fruto bom, então eu sirvo ao diabo. Porque eu não faço bem às pessoas, eu faço bem àqueles que Deus me dá a graça e direção para fazer bem. Não sai por aí fazendo bem, distribuindo beijo e abraço. O amor está dentro de nós, o prazer, a alegria, tudo isso está dentro de nós. Mas na hora de nós fazermos alguma coisa por alguém, quem manda na nossa vida é? Tu é dono da tua vida? Você entregou a tua vida para Jesus? Então você não é dono dela. Tudo que vem às tuas mãos é o teu Deus que põe. Então não é teu, é só emprestado. Então os recursos que estão na tua vida, olha. Mas sabe por que algumas pessoas são espetadas? Porque já ouviram redundantemente as mesmas coisas e não toma jeito. Os recursos que vêm às tuas mãos são para serviço do teu Deus e para ti mesmo. Tu não pode pegar dos recursos que vêm na tua mão e fazer nada de bem para ninguém. Tu não és dono de nada. Tu não tinha nem vida, estava morto nos teus delitos, pecados e cegueira. Jesus te deu a vida e agora você pensa que é dono de si mesmo? O dinheiro que tu tem, tu pensa que é teu? Os recursos que tu tem, tu pensa que é teu? Quer botar à prova se é mesmo? Quer botar à prova se tu é dono de alguma coisa? Quer apostar como é que não importa quanto tu tenha? 1 milhão de reais, 10 milhões de reais. Quer apostar como é que Jesus em 24 horas ele arranca tudo de você?
Tu não é dono de nada. Tem dinheiro, ajuda, tem dinheiro, faz. Cuidado! Tem pessoas que Jesus não quer estender a mão, quer que morram como vermes. Muito cuidado, meu irmão. Qual o fruto? Qual o fruto que você vai apresentar? Todo mundo vai olhar para você e vai te ver como bom cidadão? Como cidadão de bem? O cara que ajuda todo mundo, que faz tudo por todo mundo, o cara que não tem tempo ruim, é esse cidadão que você vê, que o mundo vê em você lá fora? Se o mundo te vê como bom cidadão, tu és um lixo. O mundo tem que te ver como um marginal. Porque Jesus Cristo foi marginal. O castigo dele, aquela cruz, era exclusivo, sentença de marginal. E um marginal não pode gerar bons cidadãos. Marginal tem que gerar marginal igual a si. Aleluia a Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Ou será que tu és um lobo com capa de ovelha? Cuidado com os frutos que você quer, meu irmão. Cuidado com os frutos que você quer ver na vida dos outros. Os frutos que você tem que ver na vida dos outros são os mesmos frutos que apareceram na vida de Jesus. Mas, se tu não conheces a vida de Jesus, tu nunca discernirás nada. Como é que dizem as pessoas a meu respeito? Esse pastor é o anticristo. Por quê? Porque eu sou igualzinho a Jesus. E Jesus para eles é o anticristo. Se eles conhecessem as obras de Jesus verdadeiras, nem o seguiriam. Bom, seguir não estão, nem estariam dentro de uma igreja com suposto conceito cristão. O Jesus que nós conhecemos, meu irmão, é um Jesus terrível, e eu gosto desta palavra. O Cristo que eu sigo é um marginal. Esse é o Cristo que eu sigo. O meu Jesus não é bonzinho, não é amor, não é de paz e amor. O meu Jesus não é hippie, não fuma maconha. O meu Jesus não fica doidão com todo mundo à sua volta, cheio de cocaína. Esse não é o meu Jesus. O meu Jesus diz: não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer. Há uma palavra poderosa que tem sido dita nesse ministério. Eu tenho uma grande contenda com os habitantes da terra. Qual é o teu Jesus? Que quer salvar o mundo? Não é o mesmo desse púlpito, porque o desse púlpito tem contenda. Tem guerra, tem intriga. Esse é o Jesus desse lugar. Não te satisfaz? Não volte no próximo culto, porque aqui só vai ter esse Jesus, o Jesus de paz e amor, o Jesus bonzinho, o Jesus que te abre as portas, te dá um belo emprego, põe dinheiro dentro da tua casa e te faz ter de tudo. Esse Jesus eu estou cuspindo na cara dele, ele não é o daqui. O daqui, meu irmão, é bem diferente. Para que você tenha onde reclinar a cabeça, tu tem que mostrar o valor da tua alma, que ele morreu por ti. O que é que você faz por ele? Faz nada por Deus, não faz nada pelo reino de Deus, não faz nada nem pelo teu irmão, e acha que Jesus tem que ser um otário que põe tapete vermelho para você? O Jesus daqui é fogo consumidor. O Jesus daqui diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O Jesus daqui, ele pega homem, derruba do cavalo e põe cego. O Jesus daqui diz assim: filho do diabo, tu não ficarás sem ver a luz do sol. O Jesus daqui diz assim: eu criei o inferno para o diabo e seus anjos, mas conta a parábola dizendo que homens vão para lá. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome A, B, C, D, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Apartai-vos para onde? Para o parque? Para pegar onda na praia? Apartai-vos para onde, meu irmão?
para o inferno. E o que é o inferno? Lugar onde o sofrimento não cessa. O inferno é um lugar onde tu não chora. O inferno é um lugar onde você não sofre. O inferno é um lugar onde você não tem angústia. Chorar, sofrer e se angustiar, a Bíblia diz que haverá um tempo que todas as primeiras coisas são passadas. O inferno é bem pior do que chorar, sofrer e se angustiar. O tipo de sofrimento no mundo espiritual é bem pior do que tudo isso que as pessoas já contemplaram por aqui. Tudo bem pior. Assim como toda e qualquer alegria, todo gozo que você já tenha sentido na presença de Deus, também no mundo espiritual é 1000 vezes melhor. Mas o galardão da iniquidade é 1000 vezes pior. Esse é o Cristo daqui, um marginal. É esse que eu adoro. É diante desse que eu me inclino. É esse que tem mudado toda a minha vida, toda a minha história. É esse que tem curado nesse lugar. Tu foi curado nesse ministério? Se tu foi curado nesse ministério, foi pelo Cristo marginal que eu prego. Aliás, outro Cristo não entra aqui, senão eu cuspo na cara dele, dou porrada nele e ponho ele para fora. Aqui dentro só entra o Cristo marginal. É esse que eu adoro, aquele que viveu à margem dos conceitos da humanidade, só se integrou com o seu próprio conceito e disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém, meu irmão? Qual o fruto que você espera ver na vida de um pastor? Com certeza não é dizendo que vai dar porrada num Jesus que diz que é amor, né? O daqui é assim: eu dou porrada a um Jesus que vier, não que eu sou Jesus, eu sou amor, então toma porrada. Sai daqui, esse Jesus que é só amor não serve para mim. Porque dentro de mim o Jesus verdadeiro disse: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Conheça quem é o Jesus verdadeiro. Use os seus conceitos, os seus ensinamentos, use o que ele fala. Vai conhecer os ensinamentos de Jesus. E aí você discernirá, primeiramente, quem é você, para depois tentar discernir os outros. Eu sei quem eu sou, porque eu conheço Jesus verdadeiro e sei que sou igual a ele. E você, quem você é? Só saberás quem você é quando você conhecer o Jesus verdadeiro. O que é conhecer o Jesus verdadeiro? É conhecer os seus reais valores e conceitos. Agora, se você nem tem os conceitos dele na tua vida, você não é nada. Você não é nada. Você sente Deus aqui durante o louvor? Você sente Deus em 2 horas e meia que você passa dentro desse lugar? Você sente Deus de alguma maneira? Você sente alguma unção sobrenatural? Se você não sente nada, é porque você não é nada. Você não tem fruto, não tem nada na sua vida. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mestre, naquele louvor, além do átrio, primeiro eu via o Senhor se curvar, fazia aquele movimento de encostar a mão, o dedo na ponta dos pés, e quando o Senhor abaixava, o Senhor sentia um incômodo nesse osso principal da coluna, e aquilo lhe incomodava. Então eu vi um anjo observar aquele movimento, e na mesma hora ele veio até as costas do Senhor, mexeu em algo, restaurou aquele osso, e eu vi o Senhor fazer o movimento sem sentir mais nada. Louvado seja Deus da geração Jesus Cristo. Amém.
ainda nos louvores, no começo, eu via descer do céu aquela faixa presidencial que os presidentes usam aqui na nação. Impressionante que na palavra o Senhor disse que não está nem aí para nação alguma. E durante os louvores eu vi aquela faixa presidencial ser colocada sobre o corpo do Senhor, como se Deus lhe desse a nação, como se a nação tivesse debaixo dos seus pés. Foi o que eu entendi na visão. E o Senhor é a autoridade maior, a semelhança de Eliseu, em relação aos reis da terra. Foi o que eu entendi nessa visão. E interessante, mestre, que eu via alguns irmãos também receberem essa faixa, como o irmão André, o irmão Reinaldo e o irmão Alessandro. Amém. Louvado seja Deus. Eu tive uma visão, eu via o Rômulo aqui dentro, e eu via a cabeça deles desaparecendo até a altura do peito. Então eu via essa parte que desaparecia adentrar o céu. E nessa visão, ele contemplava coisas inefadas lá em cima. Amém. Irmão Diego, eu via você se adeitar para dormir, e eu via do céu descer como um facho de luz sobre a sua cabeça. Então eu via vários números. Esses números vinham do céu e adentrava na sua mente, irmão. E quando cessava de adentrar, os seus olhos se abriam, mas não abria de uma maneira natural. Era algo muito intenso, como se você ficasse impressionado com o que havia recebido em sonho, irmão. Louvado seja Deus. Eu tive uma visão, mestre, um pouco complexa. Eu via um homem. Esse homem, ele tinha vestes sacerdotais. E eu via uma mulher, velha, já passada de idade, e esse homem também era velho. Então Deus me fez contemplar o ventre dessa mulher. E esse ventre, ele era seco, completamente seco. Então eu via, dentro desse ventre seco, ser gerado o menino. Só que esse menino, ele era gerado, mas ele não tinha qualquer ligação com essa mulher. Ele não tinha nem cordão umbilical. Ele era gerado, ele estava sendo gerado lá dentro, mas era como se ele não fizesse parte dessa mulher. E esse menino, ele ia sendo formado dentro dessa mulher. Então eu via a barriga dessa mulher começar a crescer. E ela sentia muitas dores, porque aquele menino, ele ficava completamente agitado dentro daquela barriga. E eu via ela reclamar com o homem que estava do lado dela, mas ele não conseguia falar, pois ele era mudo. Ele fazia gestos, mas ela não conseguia compreender os gestos desse homem.
e aquele menino ia crescendo dentro daquele ventre. Então o menino começou a socar aquela barriga, com vontade de sair dali de dentro. Então eu vi um anjo. Esse anjo se apresentava diante da mulher. E quando ele via o menino bater, o menino batia. Então aquela barriga ela era rasgada numa espécie de cesariana. Ele não era gerado pela parte de baixo. A barriga era rasgada e o menino saía, e ele saía agitado. Então lhe era entregue uma folha de papel, e aquele menino lia aquela folha, e ele saía mundo afora com aquela folha na mão. E ali essa visão cessava. E esse menino era o Senhor, mestre. Essa criança é a voz da restauração. Essa mulher velha é a igreja que ficou para trás, que não gerava mais filhos. Esse sacerdote velho e mudo são aqueles que rejeitaram a voz da restauração, por isso estão mudos e surdos e não falam. E não conseguia instruir a mulher que era a igreja. Assim diz o Deus Todo-Poderoso, o Deus da geração Jesus Cristo. Aleluia. Irmã Renata, no momento do último louvor, Sérgio Lopes, eu vi um anjo, ele ficava mexendo na sua nuca, nos seus cabelos, como se ele estivesse fazendo carinho. E no final do louvor, ele transformou o seu cabelo, ficou em forma de uma coroa, e uma coroa dourada. Amém. Quando o Senhor mencionou a palavra lobos, eu tive uma visão. E foi com 2 rebeldes. Eu via o Paulo Sérgio e ele tinha uma veste sacerdotal à semelhança dos judeus. E essa veste, ela era transparente. E quando eu olhava, ele estava nu embaixo. E ele não tinha o órgão genital masculino, não tinha nada, tinha apenas um buraco. E ele vinha na parte de trás das suas nádegas, ele andava e deixava fezes pelo caminho. E atrás eu via o Rafael Felipe, e ele segurava na orla da veste do Paulo Sérgio. E o Rafael tinha na sua mão esquerda uma Torá e uma Bíblia. Ele tinha a Bíblia e a Torá na sua mão esquerda. Na mão direita, ele segurava as vestes do Paulo Sérgio, que estavam sujas com essas fezes. Inclusive, eu vejo a mão do Rafael suja com essas fezes. E eles andavam. E o Rafael também estava nu. O seu semblante era como o semblante de um porco. E ele era muito gordo também. Ele babava pela boca quando andava.
Amém. Amém, mestre. Até aqui. Aleluia. Paz, igreja. Mestre, quando se iniciou os louvores, Deus me deu uma visão que transcorreu em todos os louvores até o início dos comentários. Eu via, mestre, de uma forma gradativa, as asas dos profetas se abrirem. Eu via as asas dos irmãos envolvidos com os instrumentos se abrirem. Quando as asas dos irmãos estavam abrindo, Deus me fez atentar ao irmão Samuel. E eu não sabia se era o Samuel ou se era um anjo. Ficava a imagem na minha frente, nesta visão, ficava assumindo, era o Samuel ou era um anjo ao mesmo tempo. Eu via as asas de alguns irmãos se abrirem. Eu vi as asas do irmão Rômulo, do irmão Tiago, do irmão Cláudio se abrir. Eu vi as asas do seu filho no seu ventre se abrir, irmã Dayana. Da sua criança, Carolina, dentro do seu ventre abrir. Eu vi as asas dos irmãos envolvidos nos louvores se abrirem. Eu vi as asas da sua filha, Eliane, se abrir. E é um momento, mestre, que as asas estavam, após esse momento que as asas estavam todas elas abertas, surgiu aqui deste lado um grande furacão, mestre, no qual eu só via a sua extremidade baixa tocando nesse chão, sendo que após esse furacão, mestre, havia um caminho estreito, que reluzia uma luz que parecia ser ouro. E esse furacão, mestre, a extremidade dele estava no início dessa estrada estreita. E após avistar esse furacão, essa estrada, mestre, eu vi cada espada dessa, cada placa dessa, contida aqui dentro da congregação, indo uma de cada vez para essa estrada, sendo absorvida por essa estrada, mestre. Ao ponto que quando uma placa, uma espada dessa adentrava essa estrada, eu só via a estrada, sendo que a luz ficava mais forte. Até o momento, mestre, em que todas essas placas adentraram nessa estrada, eu via as algemas, mestre, adentrar essa estrada. E quando as algemas foram absolvidas, mestre, por absorvida por essa estrada, a estrada tremia de uma forma muito violenta. E ao final, mestre, de todas essas espadas adentrarem essa estrada, eu vi, mestre, menos da metade das cadeiras adentrarem a este furacão. E a visão cessou. Até aqui, mestre. Amém. Eu vi um grande diamante, mas ele era como se fosse uma ponteira, se fosse uma grande caneta, e ele ia riscando toda a terra. Amém. No início do culto, quando o Senhor Mestre falou sobre o véu, no louvor, né, do átrio, tive uma visão de um portal, e esse portal ele era de luz, como se fosse um portal de luz. E eu olhava ele da parte de cima, esse portal, e como se o Senhor estivesse pregando e esse portal ficasse na parte de baixo, né? Uma coisa meio espiritual, eu não sei como explicar, mas como se o púlpito e a geração de Jesus Cristo ficasse por cima e esse portal estivesse na parte de baixo.
E assim diz o Senhor: este portal, esta porta, esta entrada, é uma entrada que eu crio, diz o Senhor da geração Jesus Cristo, aos humildes, para que adentrem ainda a esta glória que é chamada meu lar, a qual eu faço parte, chamada geração Jesus Cristo. E diz mais o Deus da geração Jesus Cristo aos obreiros: fortalecei as vossas mãos cansadas, não largai o arado, pois grande é o galardão. Não larguem o arado, não deixem a obra parar. Fortalecei-vos, eu sou a força de vocês. Não desanimem, pois eu juro por mim mesmo, grande será a vossa recompensa, diz o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu vi um grande ser de luz, ele era todo uma luz muito branca, e ele vinha, eu não sei de onde que ele vem, mas ele vem de um lugar glorioso. Todo o universo para ele é muito pequeno, para esse ser de luz. Ele é uma luz muito branca. E ele vem em direção à geração Jesus Cristo. E ele abre os seus braços como se fosse abraçar. E ele tem um grande livro, também de luz. E esse livro vem à frente dele. E esse livro adentra dentro do Senhor, mestre. Grandes serão as revelações que o Deus Todo-Poderoso tem para trazer nessa última hora. Bem-aventurado quem te ouvir, ó Elias. Bem-aventurado quem te ouvir, ó número 1 de Deus. Bem-aventurado quem te ouvir, Pai da humildade. Regozijai-vos e alegrai-vos, vós que hoje aqui estão, pois muitos quiseram ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Deus vos escolheu e vos chamou pelos nomes. Deus conta muito com cada um que aqui está. Esse ser de luz, ele vem descendo mais. O tempo se aproxima. Está chegando a hora. Deus levantará uma grande guerra. E um grande estrondo se ouvirá por todas as nações. Diz o teu Deus, ó Elias, o Deus da geração Jesus Cristo. Alguém mais? Juan, no momento que você tocava o pandeiro, chegou o momento que eu vi que você parou de tocar, só que você olhava para sua mão, ela continuava a tocar o pandeiro,
como se alguém tocasse por você, e eu entendi, irmão, que não é para você parar, não é para você desistir, pois o Deus da geração Jesus Cristo te capacitará, irmão. Assim diz o teu Deus nesta hora. Mestre, quando o irmão Rômulo estava entregando a profecia especificamente na palavra humildade, eu vi aqui dentro alguns chinelos um pouco antigos, outros um pouco mais novos, e eu via que algumas pessoas passavam, esse chinelo estava no chão, e algumas pessoas chutavam esses chinelos quando passavam, mas esse chinelo não saía do lugar. Era como se ele estivesse preso a esta casa. Então eu via outro passar e chutar, e chutava, mas não tirava esses chinelos do lugar. E assim diz o Deus da geração Jesus Cristo à igreja: quem chuta e quem despreza neste lugar é Ele. Somente Ele tem essa autoridade nesta casa. Não desprezei os seus irmãos, assim diz o Senhor. Não desprezei os seus irmãos, pois não receberam para isso. Há um neste lugar que recebeu de mim para fazê-lo. Assim diz o Deus Todo-Poderoso, o Deus do mestre Tupirani. Amém. Amém, mestre, até aqui. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé. A porta está diante de ti, mas o esforço é teu em passar por ela. E a determinação é sua permanecer no caminho. Bendito Deus, Pai querido, nós que aqui estamos, Senhor, Tu o sabes, apenas lutando, Deus, não lutando para permanecermos inertes e inúteis, mas lutando para fazer a Tua vontade. E o Senhor conhece a dificuldade e as limitações que há em cada um de nós, mas o Senhor não nos concede nada além daquilo que podemos carregar. Por isso, certamente, ó Deus, aquele que diz: eis-me aqui, ainda que se sinta incapaz, esse, Senhor, receberá nos seus lábios uma brasa do teu altar, receberá em suas mãos, ó Deus, a unção que capacita todas as coisas, pois assim são os exemplos, ó Deus, na vida de todos. Aquele que disse: sou uma criança, recebeu a capacitação. Aquele que disse: sou pesado de boca e pesado de língua, não posso ir, foi capacitado. Aquele, Senhor, que era como um escravo que não poderia ser nada, foi capacitado, e tudo quanto tocou, prosperou, Deus. Aquele que como um escravo, Senhor, pôde interpretações de Faraó e ser posto como o segundo homem mais importante em todo o Egito. Porque Tu, Senhor, convocas e perguntas: quem enviarei? Mas Tu não dizes: eu vou enviar a ti ou a ti. Tu perguntas: quem enviarei? E quem ouvir a Tua voz, Deus? E quem disser: eis-me aqui, envia-me a mim, ainda que veja em si a insignificância, pequenez e incapacidade, Tu capacitarás, Deus, porque grande é o Senhor.
Grande é o Senhor que não olha para a força dos seus obreiros, porque a força vem do Senhor Deus, mas olha para a sujeição e submissão, porque isso tu não concedes a ninguém, Senhor, que seja submisso, que se sujeite. Isso cada um tem que buscar dentro de si próprio. Por isso, Deus, glorifica o teu santo nome, pois a nossa luta, Senhor, tu sabes, tu conheces, é para que sejamos dia a dia o que esta terra nunca viu, Deus. E quando dizemos, Senhor, que é para sermos os teus guerreiros, significa que vamos à guerra, as guerras do Senhor. É para isso que estamos aqui, Senhor. O Senhor nos intitulou guerreiros e nós aceitamos esta palavra, porque aqui estamos para guerrear as tuas guerras. E não são guerras de paz e amor, Deus, mas de verdade e de justiça. Armaduras foram ajustadas, mestre, nesta noite. Muito especificamente nessa última oração que o Senhor fez agora. Eu vi algumas armaduras dos irmãos serem ajustadas. Irmão Alessandro, do teu lado esquerdo, da onde você mora, eu vi uma mulher. Essa mulher, ela preparava um tapete negro e ela colocava algo nesse tapete. Eu não vi o que era. E alguém disse, Sandro. Então ela enrolava esse tapete e essa mulher vinha em direção à sua casa para lhe entregar esse tapete. E a intenção dela era que você pisasse nesse tapete e depois ela puxaria esse tapete. Então eu vi um anjo muito, mas muito bravo. E ele se posicionou na porta da sua casa e diante dessa mulher. E ele destruiu esse tapete, irmão. Louvado seja o teu Deus. Amém. A paz. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu, agora no final, eu vi um levante e uma aliança entre os homossexuais e a milícia. Os homossexuais, eu via eles pagando os milicianos para atacar este lugar. Então essa visão cessou. Amém. Algo mais, irmãos? Não? Você tem pressa de ir para casa? Onde Jesus mora não há tristeza. Onde Jesus mora não há angústia. E no momento Jesus está morando aqui conosco. Deixa Deus agir na sua vida, na sua mente, nos seus sentimentos. O que tu queres que esse lugar seja para ti? Ele pode ser uma farmácia onde você encontra todos os remédios. Ele pode ser a choupana aonde o milagre te espera. Mas você está pensando em ir para casa? Vai fazer o que em casa? A viagem é longa? Mais longa foi a viagem que Deus traçou até poder te trazer nesse lugar. Como Ele trabalhou. Ele usava um, usava outro, e aí um caía, outro caía, e Ele continuou lutando para levantar pessoas até o elo chegar até você. Antes dele alcançar você, muitos caíram, mas Ele não desistiu de ti.
Ele não desistiu de nenhum de nós. Deus vivo. No meio deste elo, decanto, lemante, canta, laba, sole, me cantos, decanta, canta, laba, sole, canta, laias. No meio deste elo de pessoas em que Ele planejou alcançar a tua vida, teve lacunas que não poderiam mais ser preenchidas por pessoas, e anjos desceram em forma de homens e completaram esta obra. Que coisa tremenda! Porque Ele não desistiu de ti. Sofra, paga preço, se obstina, não desista dele também. Ele quer te ver na glória, do que olhos não viram, nem jamais ouvidos ouviram, nem penetrou o coração humano. Aleluia a Deus. Qual o melhor lugar do mundo? Aonde Jesus está. Nesta hora, este é o melhor lugar do mundo. Mas pastor, se o culto acaba tarde, a minha estrada é tão longa. Você sabia que quando duas pessoas vão conversando, o caminho se torna mais curto? Ele vai contigo, conversa com ele, dentro do carro, dentro do ônibus, a pé. Ele é quem te guarda, ele é a tua sombra, a tua direita. Ele é o teu conselheiro maravilhoso, o teu Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas pastor, meu caminho é perigoso. Perigoso? Perigoso é o caminho do homem sem Deus. O caminho do homem que tem Deus não tem perigo, tem projeto de Deus. Aleluia a Deus. Amém. Pode vir à frente, irmão, que tiver. Aleluia a Deus. Irmão Alessandro, o tapete, esse tapete que foi mostrado pelo irmão Altair, o tapete da queda, no momento que ele foi estendido ao chão, o anjo desceu velozmente, com muita ira, e cortou esse tapete, todo ele com a espada. Quando o Senhor, pastor, estava orando, ainda há pouco, eu vi muitas espadas, e essas espadas iam nessa direção. Guerra, ira, destruição, estava escrito nessas espadas, e elas partiam, mas eram milhares. São as espadas, são as contendas de guerra com o mundo, que parte vinda do Todo-Poderoso. Quando o irmão Genésio, Alexandre Genésio, falou que estava sendo formada uma aliança de miliciano com homossexuais para intentar contra este lugar, todo o templo pós-prisão estava como uma fornalha ardente de fogo.
as armaduras que foram ajustadas hoje, algumas armaduras estão em chama, completamente em chama. Deus me mostra uma água e ela vem subindo, lentamente ela vem enchendo todo o santuário. Tem um anjo, esse anjo é um anjo de guerra, ele desce agora, nessa direção. Esse anjo, ele está com 2 espadas, desse lado, outra espada desse lado, na sua lateral, encaixada na bainha. Esse anjo vem para uma guerra, é uma guerra muito terrível. Esse anjo vem para guerrear a favor do teu ministério, diz o Senhor. São dias de guerras, diz o Senhor. Ele não pode contar com mais ninguém, nenhum ministério, não subsiste mais nenhum ministério, só o teu, só pelo teu ministério é possível fazer a última guerra, diz o Senhor. Até aqui. Eu tinha visto o carro do irmão Davidson cheios de anjos. E o Senhor mencionou no contexto, conversa com Jesus no caminho de volta. E eu vi o carro do irmão Davidson com muitos anjos, mestre. Mas muitos anjos mesmo dentro do carro dele, no trajeto dele, mestre. Depois eu vi aqui na frente uma grande ave. Essa ave, ela tem as asas abertas, e essas asas, ela cobre toda a igreja na parte da frente, está aberta. E essa ave, ela não tem pintinhos debaixo dessas asas, ela tem homens. Mas ela olha para a igreja e eu vejo que ela chora. E ela chora porque quando ela olha, ela ainda vê alguns de fora, de debaixo dessas asas. Amém. Até aqui, mestre. Amém. Chegou algo ainda? Amém. Bendito Deus e Pai, glorificado seja o teu santo nome, ó Deus, pois reconhecemos quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Dia a dia lembramos do que éramos e do que somos, e discernimos bem, Senhor, o que somos, e entendemos bem o que éramos, Senhor. Por isso recebe toda a honra, Deus, glória, louvor e adoração. Leva o teu povo, Senhor, na tua graça, cheios da tua presença, com entendimento. Faze-os buscar a tua face, ó Deus, toca-lhes, para que possam entender, crescer e ser aquilo que o Senhor espera de nós, pois sabemos que estamos perante a última guerra e somos os últimos guerreiros. Te saudamos, aleluia! Vamos em nome de Jesus.